De volta para o terceiro bloco do Papo na Polo, hoje conversando com o Dr. Henrique Pérez, jovem advogado da nossa cidade, falando sobre crimes passionais. Ele estava bem interessante o assunto, viu, Henrique? Eu sei que assim, eu também trabalho no judiciário, acompanho vários casos, aprendo muito ali e acho que quando a gente vê profissionais atuando com tanta qualidade assim, é interessante, acho que as pessoas tinham que ter um pouco dessa noção. Não que se justifiquem esses crimes que nós comentamos. É muito difícil, né, fazer uma defesa dessa de inegibilidade de conduta diversa, né, ou da vítima dar causa à sua morte. Realmente é muito difícil de acontecer, mas, né, acontece. Henrique, agora, qual foi o caso que você falou assim, olha, eu vou perder e ganhei? Já teve algum caso nesse sentido, assim? Olha, Marcelo, é muito complicado isso, porque eventualmente você tem casos que parecem ser extremamente fáceis, que a prova está feita e que a pessoa de fato será absolvida e que quando os jurados se reúnem na sala especial, que antigamente era sala secreta, né? Isso. Com a nova lei agora chama-se sala especial, e a pessoa sai de lá condenada. Eu tive um caso aqui em Cubatão, interessante, que o meu cliente, ele praticou um delito, ele agiu em legítima defesa própria e ele foi condenado aqui em Cubatão pelo homicídio simples. Os jurados não aceitaram a tese de legítima defesa, ele foi condenado por 4-3. E eu fiquei triste porque realmente era uma legítima defesa, era caso de absolvição. E no dia seguinte a essa defesa, eu encontrei um jurado na banca de jornal. E ele veio conversar comigo, disse que achou que teria sido um absurdo aquela sentença e que era mesmo um caso de absolvição. Mas é importante dizer que a gente fica chateado, fica triste, mas depois refletindo a gente verifica que o Tribunal do Júri tem realmente uma sabedoria, os jurados têm uma inteligência, porque eles leem, não em livros, como nós nos preparamos para um processo, eles leem diretamente dos livros da vida, eles julgam de consciência. Mesmo que o réu chegue lá e diga assim, fui eu, ele por algum motivo, quando vai dar a sua decisão, ele pode absolver. Então é um julgamento de consciência. Então, acho que isso é bacana e muitas vezes aquela pergunta que eu fiz no começo do programa é o seguinte, como o doutor defende uma pessoa que está condenada e tecnicamente você faz uma defesa, mas na realidade a decisão são dos jurados que tem essa escola da vida aí como decisão. Muitas vezes o perfil, não se deve julgar ninguém por perfil, mas às vezes o perfil do bandido acaba também determinando uma absolvição ou não. Sabe, Marcelo, agora em 2010, nós fizemos uma defesa aqui na comarca de Cubatão de um jovem que estava sendo acusado de tentativa de homicídio contra 2 policiais militares. Certo. E ele teria furado um bloqueio da Polícia Militar em Santos, foi perseguido pela Polícia Militar e preso ali no próximo ao Jardim Casqueiro. E os policiais diziam que ele tinha um garupa e que esse garupa teria efetuado vários disparos contra a guarnição. Isso significa dizer o quê? Que ele levou uma pessoa que praticou crime contra a polícia, logo ele é partícipe do crime, ele vai ser processado. Só que esse jovem que dirigia a moto, ele foi preso e o suposto garupa sumiu, desapareceu. E o rapaz dizia, olha, eu não tinha garupa nenhuma, eu estava sozinho, eu não atirei contra a polícia. E esse rapaz ficou preso por quase 2 anos. Então foi um caso extremamente complexo, nós conseguimos provar a inocência dele através de algumas provas técnicas dentro do processo, que demonstraram que ele realmente não estava envolvido, e depois disso ele foi absolvido. Então assim, é uma satisfação grande quando a gente consegue, casos como esse, uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, moradora da Vila Esperança, e que a gente consegue trazer aos jurados, porque o grande mistério do advogado, a grande função do advogado, Marcelo, é justamente isso, é conseguir transmutar toda essa prova técnica, jurídica, questões periciais, num conhecimento fácil, num conhecimento acessível, num conhecimento para que todas as pessoas possam entender, no caso, os jurados. Você falou de indenização, você disse que tem uma experiência aí também de Itaém, que tem de uma cliente sua que ficou presa. Aí foi uma mulher, vamos caminho inverso. Exatamente. Né? Veja você, essa jovem, ela foi num baile de carnaval em Itanhaém, em meados de 2004, 2005, ela se envolveu numa pequena confusão com segurança desse baile. Ele colocou ela para fora e deu um soco no olho dela.
Esse soco ela teve que ficar, foi para o hospital, tomou 5, 6 pontos no supercílio. E depois desse evento, uns 3 ou 4 meses depois desse evento, esse moço, esse segurança apareceu morto. E começaram, a linha de investigação foi contra essa menina, essa moça. E ela foi presa, ela compareceu na delegacia espontaneamente 4 ou 5 vezes. Ela não tinha passagem, ela era primária, tinha família constituída, tinha emprego fixo. E numa dessas vezes que ela se apresentou espontaneamente na delegacia, ela foi detida. Ela ficou presa durante 2 anos, Marcelo. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que ela tinha o direito de ficar em liberdade até o julgamento. Ela foi colocada em liberdade, saiu em liberdade em 2007, depois de quase 2 anos presa. Foi fazer faculdade, foi trabalhar, apareceu no dia do seu julgamento e o próprio promotor que a acusou, que pediu a sua prisão durante todo o processo, viu que era caso de pedir absolvição. Pediu absolvição, contudo, alegando que não tinham provas suficientes para condená-la. Eu fiz a defesa no sentido que não, que existiam provas da sua inocência. E assim ela foi absolvida, porque ficou provado que ela era inocente. E até um fato triste, Marcelo, porque logo depois disso, nós ingressamos com uma ação indenizatória. Foi um erro judiciário evidente. Imagina você ter sua vida paralisada durante quase 2 anos, ser colocada na cadeia por quase 2 anos, por um crime que você não cometeu. E foi interposta uma ação indenizatória, essa ação foi julgada procedente, e essa jovem fará jus a uma indenização no valor de R$10 mil. R$10 mil. Então você vê, você 2 anos na cadeia. 2 anos na cadeia, deixou de ganhar um grande montante, porque ela trabalhava à época, e vai ser indenizada no valor de R$10 mil. Você vê, hoje, pessoas que têm o seu nome inserido no SPC e Serasa indevidamente, e recebem indenizações de 7, 8, 9, 10 mil reais. Ou seja, é totalmente desproporcional. Casos parecidos com esse, nos Estados Unidos, eu já assisti em vários documentários, de pessoas que passam alguns anos presas e depois é verificada a sua inocência, as pessoas são colocadas em liberdade, pessoas realmente recebem indenizações proporcionais ao sofrimento que elas passaram na cadeia. Porque é diferente de você estar inserido na sociedade e trabalhar, fazer suas atividades, você está numa cela que comporta 16 pessoas, tem uma cela que tem 60 pessoas junto com você. Então essa questão é muito desproporcional, infelizmente. E lá nos Estados Unidos estavam dizendo que a indenização realmente ela é proporcional e acaba, vamos assim, compensando, né, um pouco desse erro que o judiciário teve. Coisa que no país ainda não acontece. Quem sabe um dia nós esperamos por dias melhores que quando errar tem que ser compensado e quando acertar. Agora, a gente está quase terminando o programa, mas uma coisa, você acha que a nossa lei é muito benevolente com o assassino? Por exemplo, a pessoa que às vezes é condenada a 30 anos, mas fica preso 10, para concluir o programa. Não, Marcelo, a nossa legislação, ela realmente é inspirada, ela tem um princípio que ela entende que a pessoa que praticou um delito, ela não tem que ser trancada na cadeia e jogar a chave fora. Então ela tem, a lei, ela dá condições daquela pessoa que praticou um crime, dessa pessoa refletir sobre o crime que cometeu e que essa pessoa possa novamente, aos poucos, ser reinserida na sociedade. Então a pessoa cumpre um tempo no regime fechado, dependendo do tipo de delito, né, que ela praticou, se foi hediondo ou não. Vamos pegar os casos dos crimes não hediondos, né? Ela cumpre 1/6 no regime fechado, tem a progressão de regime, cumpre mais 1/6 no regime semiaberto, inclusive essa inovação que está em teste no nosso país, que são dessas pulseiras, sim, que elas verificam onde a pessoa está durante as saídas de Natal, Ano Novo, as saídas que o semiaberto possibilita, são extremamente importantes. Você verifica que a pessoa tem uma imposição, quando ela está no regime semiaberto, que ela não pode ficar fora de casa das 22 às 6 horas da manhã. Só que nós não temos como fazer essa fiscalização. Nós não temos como fiscalizar. E com o uso dessa tecnologia das pulseiras é possível saber onde que a pessoa esteve naquele período, das 22 às 6 horas. Inclusive o Tribunal de Justiça disponibilizou uma matéria de 3 presos que estavam em regime semiaberto, que deveriam estar em suas residências das 22 às 6 horas da manhã. Eles saíram, foram para a balada, foram para outros locais, não respeitaram essa determinação judicial e eles tiveram uma punição que foi a regressão. Eles voltaram do regime semiaberto
o fechado. Então, concluindo, eu acho que a lei não é benéfica, ela é realmente ela é boa. Infelizmente, algumas pessoas não sabem aproveitar os benefícios da lei e infelizmente passam muito mais tempo presas do que o necessário. E às vezes tem outras consequências aqui para a nossa comunidade. Henrique, vamos combinar, outro dia você vai voltar aqui para a gente conversar mais sobre esse assunto aí. Com certeza. Da nossa lei, que a comunidade inteira entende quebrando, às vezes é um clamor social, pede por uma reforma, ou talvez defesas como essa podem ajudar a gente a clarear mais a nossa condição. Gente, o programa de hoje terminou, queria agradecer a participação do Dr. Henrique Pérez. Muito obrigado, Henrique, você viu que meia hora passa rápido, né? E para mim é uma satisfação recebê-lo aqui na TV Polo. Eu agradeço todos os cubatenses. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Gente, mais uma vez o meu agradecimento especial. O programa de hoje fica por aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau, gente.